A profecia de Daniel 2, 7 e 8. Daniel 2 é a estátua, que tem os períodos de reinos representados em cada pedaço da estátua. Babilônia, a cabeça de ouro, depois vem Medos e Persas, Grécia, Roma, as pernas de ferro, e os pés em par de ferro e em par de barro representariam o reino dividido, que tentariam se unir mediante casamento, igual ocorreu na Europa, onde filhos de reis tentavam casar uns com os outros para poder reunir a Europa e não conseguiram. E por fim vem a pedra e bate nos pés da estátua, que é o reino de Deus. Depois Daniel 7 vem apresentando 4 animais. O leão, o urso alado com 3 costelas, que foi as 3 grandes guerras que os Medos e Persas empreenderam contra a Lídia, Egito e Babilônia para poder conquistar o Império Babilônico. Depois vem a Grécia com o leopardo com 4 asas, que representando a rapidez com que a Grécia dominou o mundo. E depois vem o animal terrível e espantoso, que é a mesma besta do Apocalipse, que representa Roma. E aí Daniel 7 vai falar que nasce 10 chifres dele, que são as 10 tribos bárbaras, das quais 3 tribos são arrancadas de um chifre pequeno que se torna muito forte e que cresce. Esse chifre pequeno é Justiniano, que arranca 3 tribos bárbaras, os vândalos, os érulos, os ostrogodos, e Justiniano dá poder à igreja de uma forma incomensurável. Ela coloca os bispos como sendo supervisores, veladores, fiscais dos funcionários do império. Então coloca a igreja acima do poder, coloca a igreja acima do poder romano, acima do animal. Então ela também estabelece Justiniano que os hereges devem ser punidos, ele sai punindo os judeus, pagãos, arianos, monofisiístas e aí vai. Então ele vai punindo hereges, estabelecendo uma cultura de punição de hereges, de perseguição dos contrários à fé católica. Cultura essa que se estabeleceu em toda a Idade Média num dogmatismo, absolutismo e tirania religiosa sobre reis, sobre povos. Então o papado passou a ter uma influência sobre os povos, sobre reinados incomensurável durante 1260 anos, de 538 até o fim da Revolução Francesa, que foi em 1798, quando Napoleão Bonaparte confisca os bens da igreja, prende o Papa e se coroa a si mesmo, tirando a mão da coroa do Papa, colocando sobre a própria cabeça. Bom, essa situação toda de terror que a Idade Média enfrentou, quando a igreja se apossou do poder romano, gerou o poder de punir hereges, de fazer inquisições, de fazer cruzadas, de fazer torturas, de matar em nome de Jesus. Quando o Evangelho fala para a gente ser manso, dar outra face, amar inimigos, a igreja durante mais de 1000 anos fez exatamente o contrário do que o Evangelho determina. De forma que o Apocalipse 17 aponta a igreja como uma prostituta, uma mulher que traiu o marido, ou seja, a igreja, em troca do poder romano, do imperador, da pompa, da riqueza, vendeu a sua alma ao demônio. Ela começa a perseguir, a matar, a torturar e a queimar o filme de Jesus, vamos dizer assim, no mundo, de forma que o islamismo cresceu muito, principalmente lá no Oriente, porque o Império Romano de Constantinopla foi Justiniano, criou uma péssima imagem lá do cristianismo, lá em 500 e pouco, mas no 600 e pouco o Maomé estava morrendo e já o islamismo crescendo. Lá no ano 800 o Império Romano já estava bem esfacelado, lá Constantinopla já tinha sofrido diversas invasões lá no Oriente. Então
essa atuação da igreja durante a Idade Média, ela gerou muita revolta, gerou o islamismo, dividiu a igreja ortodoxa da ocidental, que foi por motivos doutrinários, e gerou também muitas reações gloriosas de católicos sinceros, tementes a Deus, que tentavam resgatar o cristianismo dentro da igreja, né, como São Francisco, Boaventura. Boaventura lutou contra a filosofia grega, né, aristotélica, o pensamento horizontal, meio que naturalista, na avaliação da teologia. Então, Boaventura ele tenta tirar a teologia católica disso aí. Bom, mas aí eles não conseguem. Aí a igreja se torna inimiga de quem questiona ela mesma, porque o poder não estava exatamente pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo, pelo Evangelho. O poder estava pelo reino da igreja, pelo reino da instituição, e não exatamente pelo reino da Bíblia, pelo reino de Jesus. Aí surge fatalmente a reforma protestante contra a igreja. Inicialmente Lutero nem queria dividir a igreja, ele queria só reformar a igreja. Por isso que chama reforma de protestos, protestante. Bom, aí ele não consegue, depois percebe que a igreja era a ponta pequena da profecia de Daniel, como vários reformadores estudiosos da Bíblia perceberam que eles tinham que seguir Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, e que Roma era dominada por um poder romano, profético, e não exatamente era a igreja de Jesus, que a igreja de Jesus é invisível, ela não é uma empresa, não é uma instituição, a igreja de Jesus é espiritual. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, mulher, nem nesse lugar, nem Jerusalém, nem Samaria, em espírito e em verdade, ele está dizendo que a igreja de Deus é espiritual. Ou seja, se tiver 2 ou 3 reunidos em amor, aí já é uma igreja, não precisa de parede, não precisa de placa, não precisa de nada. Você pode ter uma igreja com um determinado nome, mas se nessa igreja não domina Jesus Cristo, mas domina uma liderança, o homem no lugar de Deus, essa igreja é espelho do catolicismo medieval. Essa igreja é a besta e sua imagem, ela não é uma igreja de Cristo, exatamente de Cristo. E se você defende ela com os erros dela, você não está defendendo a Jesus, você está defendendo uma igreja. E você está sendo infiel a Cristo. Então você tem que ser fiel a Jesus e não fiel à sua igreja, à sua doutrina, às suas conveniências, à tradição, à sua família, etc. Você tem que ser fiel a Cristo. E aqueles que forem fiéis a Cristo serão perseguidos, serão mortos, serão roubados, né? Como foram os hereges da Idade Média, né? Às vezes, por estar com a Bíblia na mão, era morto, era guilhotinado. A Inquisição fez milhões de mortos, torturados. Eles estão tentando aí, os defensores de igreja e não defensores da verdade, eles tentam dizer que a Inquisição matou pouquinha gente e tal, etc., botando tapando o sol com a peneira, né? Mas a gente sabe que não, a gente sabe que matou foi muita gente, foi um Talibã aquilo lá.